Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre livros e estações, mais especificamente o inverno, que no domingo vai chegar o inverno já. Eu tô ansiosa, por mais que já esteja muito frio. Eu gosto quando tem aquele frio, que tem aquele solzinho, que é tipo o dia de hoje. E tá perfeito, porque dias que não tem esse sol, que por mais que ele não esquente, dá uma melancolia, uma tristeza, né? Mas enfim. Então hoje eu vou indicar alguns livros para ler no inverno, os que se passam no inverno e também livros que eu quero ler durante o inverno. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem aqui no canal se vocês gostam de leitura, filmes. Eu peguei algumas indicações de livros que eu pesquisei, que eu vi que se passam no inverno, mas eu não li esses livros. Eu talvez leia em algum momento, não sei se nesse inverno, mas alguns deles me deixaram bem curiosa para ler, porque eu não sou uma pessoa tão ligada a ler livros por conta de estações. Mas eu já vi vários vídeos de pessoas que gostam de ler livros que lembram a estação ou que se passam na estação. Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu achei que seria interessante trazer um pouco do significado além da estação, do que acontece de uma forma climática, né? Durante o inverno, eu sei que é muito comum as pessoas ficarem mais introspectivas, justamente porque é um tempo que você vai querer ficar um pouco mais em casa. Claro que as pessoas têm hábitos, vontades, enfim, e não necessariamente isso vai acontecer com todo mundo. Até em filmes que retratam neve, enfim, países que passam por esse clima mais forte de inverno, como nevascas e enfim, as pessoas elas com certeza acabam ficando mais em casa. Então, é um tempo de às vezes você refletir mais sobre você mesmo, sobre as suas ações, sobre como é a sua vida, como está a sua vida. Todas as indicações que eu vou fazer de livros hoje para o inverno, para você ler durante esses 3 meses, e não só esses meses, mas principalmente agora, são livros que têm algum tipo de reflexão sobre a vida, começar pelas indicações, e eu achei muito legal pensar dessa forma sobre as estações, porque assim é um outro jeito da gente ver a leitura e pensar sobre ela. A minha primeira indicação é Um Ano Solitário, da Alice Oseman. Ela é muito conhecida por Hot Silêncio e por Heartstopper, né? Mas eu nunca li Heartstopper e não vi a série. Eu sei que isso é um crime, ainda mais no mês do orgulho, mas eu fui primeiro pelo Rádio Silêncio, que eu tinha muita curiosidade e gostei bastante. Porém, o meu livro favorito dela é Um Ano Solitário, que eu sei que muita gente talvez goste, mas é o que acho que as pessoas menos lembram, porque se não me engano, esse foi o primeiro que ela escreveu. Mas se passa no universo também de Heartstopper. O personagem principal é a Tori. E ela, se eu não me engano, ela é irmã do Charlie. A Tori é uma garota que tá no ensino médio e ela tá percebendo que ela não sente vontade de fazer nada, de ver os amigos dela, ela não sente vontade de ir pra escola, nem vontade de fazer nada. E isso é muito preocupante, por ser uma pessoa tão jovem, sabe? Que a gente às vezes até romantiza os filmes, enfim, que uma pessoa na adolescência ela quer viver tudo e muitas vezes pode acontecer justamente o contrário. Eu, quando fui ler esse livro, eu não sabia sobre a história. Demorei a entender que a Tori estava passando por uma depressão. É o quanto ela se distanciava dela mesma e de todo mundo, mas, no fundo, em algumas ações dela, você via que ela estava querendo ficar ali, querendo estar presente. Ainda assim, sabe? Então, foi um livro assim que me tocou bastante, porque os amigos dela vão fazer muita diferença para ela e vai ter um acontecimento principal ali no livro que vai ser tipo um mistério que faz a Tori ficar um pouco mais curiosa por que tudo aquilo tá acontecendo. A minha segunda indicação, com certeza, se você não leu, talvez você pense em não ler. Mas eu queria te convencer a ler esse livro se você gosta de romance, se você gosta de vampiro, se você gosta de uma fantasia, porque eu sei que já Crepúsculo existe há talvez 20 anos por aí, que eu li faz 2, 3 anos atrás. E eu nunca tinha lido, eu só tinha visto filme. Até hoje eu nunca vi Lua Nova e nem eclipse, e nem amanhecer. E eu sei que isso é um crime, mas eu fui uma pessoa que às vezes deixava, tipo, pra assistir as coisas só quando lesse. Então, por eu não ter lido, eu não assisti. Enfim. Mas eu acho que todo mundo sabe a história de Crepúsculo, né? Que a Bella, enfim, é uma garota, que ela se muda pra outra cidade e ela não se encaixa nem um pouco. Porque eu acho que Crepúsculo é uma leitura muito legal pra fazer no inverno. Porque aquele livro transmite a ventania no seu rosto. As pessoas podem falar mal o quanto elas quiserem de Crepúsculo. Mas esse é um dos filmes que eu tenho a maior sensação que passou
sentidos pra gente. Enquanto eu lia, eu com certeza sentia aquela umidade daquele lugar, porque o efeito que tem no filme faz muita diferença e é uma coisa super legal. É o tipo de livro que a Stephenie Meyer, ela escreve como se eu conseguisse sentir os sentidos, mesmo eu achando que isso também tem muito a ver com o filme, mas ela ambienta aquele lugar de uma forma muito gostosa, de uma forma que, por mais que é desconfortável pra Bella, ela não goste daquele lugar que ela mora, eu acho muito gostoso esse clima. Vai contra a minha teoria de que tem que ter um solzinho, né? Porque aquele lugar praticamente não tem sol. Mas assim, se você quer ler uma coisa meio melancólica, mas que tem totalmente a áurea de inverno, pra mim, sem necessariamente precisar de neve, é aquele lugar. Por mais que eu acho que tem alguma cena, eu não lembro se em Crepúsculo neva, mas enfim, leia Crepúsculo. Que palhaça, né? Eu falei sobre Crepúsculo e eu esqueci de pegar o livro. O primeiro livro que eu indiquei eu li no e-book e eu não tinha como mostrar, né? Mas eu tenho essa edição de Crepúsculo que ela é até bem nova e eu acho bonita. Até hoje, essa capa. Eu gosto. Com certeza vou ver o filme, tá? No inverno. Não preciso nem falar, porque eu já vi acho que umas 5 vezes. Mesmo eu não indo pro próximo, o que é uma hipocrisia, né? Eu vi o primeiro e uma coisa sobre Crepúsculo que eu queria comentar, que é o que eu tava falando sobre o inverno, né? Aqui a Bella fica muito na cabeça dela. E todos esses livros, o que eu quis trazer em comum é sobre a reflexão sobre si mesmo. A Bella tem algumas questões aqui, né? Muito por essa reflexão de não estar gostando do lugar que ela tá, dela não achar que ela se sente pertencente daquele lugar, por mais que aonde ela morava ela também não sentia que ela tava, mas tinha a mãe dela, né, que ela tinha muito mais amizade, enfim, intimidade do que o pai. Então, assim, é um livro também que ela pensa bastante. Eu sei que tem muita gente que reclama porque não gosta da Bella como personagem, dos pensamentos que ela tem, mas eu até que não achei ruim, não. Que é Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu li esse livro também já faz uns 2 anos. E é uma autobiografia dela. Fala da infância dela até o momento que ela se torna uma atriz muito famosa em Hollywood. É um livro que aborda muito a infância dela. O que eu acho muito legal é que tem uma foto dela criança aqui. E ela tá muito fofa. É um livro que eu achei muito interessante pela premissa que ela tem de querer descobrir quem ela é antes de alguém definir quem ela é. Então, antes de todos os estigmas que alguém pode colocar sobre ela poder ou não fazer alguma coisa, se ela é ou não suficiente sobre algo, ela mesma estava buscando isso dentro dela mesma. Acho que até um pouco do título fala sobre isso, né? Em busca de mim, porque é muito fácil para as pessoas falarem que alguém não pode fazer isso, que alguém não vai chegar até lá. E eu sei que ela chegou onde ela queria, mas com certeza não foi fácil. Ela passou por racismo, passou por desigualdade, passou por muitos momentos que ela pensou que não chegaria onde ela queria. Uma família que não tinha tanta estrutura. O pai, como eu citei, tinha as questões dele, e isso afetava muito a família dela. Eu lembro que foi um livro que me tocou bastante porque eu comecei a assistir aquela série que ela fez, que é How I Get Her. Gente, eu não sei falar o nome dessa série, mas é como se tornar como sobreviver a um assassino. Eu não lembro exatamente o nome. Mas eu achava aquela série muito boa. Eu vi as duas primeiras temporadas e eu queria terminar, mas eu não terminei. E aqui tem uma foto do elenco. E eu lembro que esse livro me tocou porque, assim, nós, pessoas que não somos famosas mundialmente, eu fico pensando o quanto a gente não conhece verdadeiramente essas pessoas. Elas passam sempre. Não todas, né? Mas muitas pessoas que a gente gosta, que a gente busca saber mais, elas mostram a parte boa da vida, sabe? Elas mostram muito aquela parte que todo mundo quer ver. E não necessariamente aquela parte que deu traumas a ela, que fez ela ficar com medo, com insegurança. Assim, esse livro é muito sobre isso, na verdade. É claro que tem a parte sobre como ela se tornou atriz e como ela chegou lá, sobre as peças de teatro que ela fez, o quanto isso
ajudou a vida dela, o quanto isso salvou a vida dela. E uma coisa de bom de ler biografias de pessoas que querem mostrar o que elas passaram é justamente isso. Você não vai ficar na superfície sobre o que é aquela vida. Você vai saber muito mais sobre porque a própria pessoa tá contando. A Viola Davis sempre foi uma atriz que eu me interessei pelos papéis que ela fazia. Até hoje eu não assisti A Mulher Rei e eu quero muito ver esse filme. Eu gostei muito de ler esse livro, eu sei que muitas pessoas leram e eu espero que elas tenham gostado também. A minha última indicação de leitura pro inverno é um livro que eu li recentemente, acho que faz uns 2 meses atrás, que é Morte em Suas Mãos. É um livro que me deixou fora de mim, assim. Conta a história da Vesta, que é uma senhora já por volta dos seus 70 anos. Ela é viúva, ela se muda para uma área bem afastada da cidade, onde só tem natureza praticamente, e eu também consigo imaginar muito bem esse lugar. A Vesta um dia estava caminhando com seu cachorro, até que ela encontrou um bilhete que estava escrito que uma menina morreu, que é a Magda, e que não tinha nenhum corpo e que ninguém iria achar ela. Ela fica em choque, porque primeiro ela achava que não tinham pessoas próximas o suficiente dela, por mais que ela tenha um casal de vizinhos que não mora tão perto, mas são vizinhos dela. E ela fica pensando que assim que ela pegar aquele bilhete, alguém vai aparecer, ou que alguém tá observando ela, só esperando ver quem ia pegar esse bilhete e ver o que ia acontecer. E fazer alguma coisa com ela. Então, assim, ela volta diretamente pra casa dela e fica pensando sobre aquilo de uma forma obsessiva e ela não consegue parar ao ponto que ela se torna a pessoa que está fazendo essa história acontecer. Por quê? Tudo que ela imagina que aconteceu com a Magda, que foi essa menina que morreu, vai se passar pela cabeça dela e ela vai criar toda a narrativa do que aconteceu. Então, esse mistério se passa todo na cabeça dela e a gente tá praticamente na cabeça dela e ao mesmo tempo na realidade vendo o caminhar disso até onde isso vai. Gente, é surreal de legal pra mim esse livro, porque não é uma história de mistério que de fato você fica curioso por quem matou, mas você fica curioso de o quanto aquela mulher tá fora um pouco da realidade e cria tudo aquilo porque ela tá sozinha, que ela se sente meio solitária. E aquilo reacende a mente dela de uma forma assim, meu Deus, esse é o motivo que eu estou fazendo tudo a partir de agora, sabe? E é muito louco, é um livro muito louco pra mim, eu adorei esse livro. É um livro sobre muitas coisas e principalmente pra mim, o quanto uma pessoa idosa pode se sentir sozinha, muitas vezes, porque talvez ela não tenha família perto, às vezes a pessoa que ela amava morreu, que é o caso dela, né? E ela fica refletindo também sobre essa vida que ela teve de casada e o quanto aquilo também foi desgastante pra ela em muitos momentos, o quanto ela às vezes não gostou de coisas que o marido dela fez. Livro sobre muitas coisas e principalmente sobre reflexão, solidão, sobre até um pouco de loucura, assim, sabe? Tipo, de uma coisa frenética. É um livro muito legal. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar porque o final é meio aberto. Agora eu queria conversar com vocês sobre os livros que eu pesquisei que se passam de fato no inverno. Eu não li nenhum deles, então não vão ser indicações tipo assim, ah, eu li e eu amei, mas vão ser indicações de quem está pesquisando sobre livros que se passam nesse momento, vai ter. O primeiro livro é de um autor norueguês que eu não sei falar o nome, então eu vou colocar aqui. É uma quadrilogia. E eu pesquisei sobre, o primeiro livro se passa no outono e o segundo livro se passa no inverno. O primeiro livro, o autor está escrevendo sobre a passagem da mulher dele estando grávida, as coisas que ele quer que a filha dele saiba no futuro. E eu acho que é bem autobiográfico também, porque é exatamente sobre a vida dele e sobre o quanto ele tá sentindo tudo aquilo da gravidez da esposa dele. Esse é o outono. E o inverno é 2 meses antes dela ter a filha. Então, tem umas passagens enquanto ela tá grávida também. Mas o inverno já é focado quando a esposa dele já teve a filha e eles estão tendo aquela experiência. E é sobre isso, eu achei bem interessante, eu acho que eu leria. Como é uma quadrilogia, tem o verão e a primavera. E o que eu achei interessante é que, como é no hemisfério norte, é o contrário daqui, né? Então, quando a gente tá em verão, dezembro e tudo mais, lá é inverno. E aí tem toda aquela coisa, Papai Noel,
e neve e tals, que a gente não vivencia, tipo, da mesma forma que pessoas do hemisfério norte. E, enquanto ela ainda estava grávida, ele associava essas coisas do livro Inverno com a gravidez dela. Então, para quem quiser ler um livro no Natal, com essa toda a temática, enfim, também, tem a ver. É um livro mais sobre memórias e autodescoberta, mas eu achei super legal a ideia dele ter feito isso enquanto a esposa dele estava grávida. Eu não sei exatamente o verão e a primavera do que se tratam, mas eu imagino que é o restante desse período da vida deles junto. O segundo livro é um livro que eu vou admitir que, mesmo tendo saído o filme recentemente, que eu ainda não assisti, eu não tenho vontade de ler, porque eu tenho uma edição que eu tentei começar a ler e eu não estava entendendo nada. Claro que pode ser o momento que eu estava, mas não estava fazendo o menor sentido pra mim. Eu acho que eu teria que ler sim em outra edição, mas o livro é O Morro dos Ventos Uivantes. E como o título fala, Uivantes, morro, tá ventando, tá tendo aquele clima de vestido voando, assim. Começou uma camponesa linda e maravilhosa. E eu sei que o filme não é só sobre isso, tem um romance ali aparentemente proibido. Eu não sei muito sobre, já vi uma adaptação antiga que eu gostei. Ah, e tem um detalhe: esse livro, falei que todos os livros aqui teoricamente se passam no inverno, mas esse livro não tem uma confirmação exata que se passa no inverno, mas tem descrições aparentes que lembram o inverno. Agora, um que eu tenho curiosidade de ler, mas eu descobri que tem mais dois livros, então não tenho certeza se eu quero ler, que é O Urso e o Rouxinol. Trilogia que se chama Winter Night. Não lembro a nacionalidade da autora, porém eu sei que é um livro que tem algumas questões com fábulas e eu sei que tem alguma ligação com países nórdicos. Esse é o que eu fiquei curiosa, porque eu fiquei com vontade de ler, porém não tem em português. O primeiro livro se chama Beer Town, que é do Frederick Backman, que tem Gente Ansiosa, e alguns outros livros como o do Ove, que eu esqueci agora o nome, Um Homem Chamado Ove. Eu vi o filme com o Tom Hanks e eu gosto do filme, eu chorei no filme sozinha no cinema faz um tempo. O segundo livro é Against. Gente, eu não sei falar inglês. Eu vou falar os títulos em português, tá? O segundo é Nós contra os Outros e o terceiro, Os Vencedores. Mas aí você falou que não tem traduzido e como que tem o título em português? Porque esses são os títulos em português de Portugal. Então, eu peguei traduzido pra falar pra vocês porque eu só me arrisquei a falar o Beer Town em inglês, porque eu não conseguiria falar os outros. Acho que no máximo The Winners, mas o Us Against, eu não sei falar essa palavra. Essa história é sobre um clube juvenil de hóquei de liga, tipo, do ensino médio, de uma cidade pequena que aparentemente vai reestruturar e ajudar toda aquela cidade a se tornar de novo uma cidade que as pessoas querem estar juntas, porque aparentemente aconteceu muitas coisas que todo mundo ficou meio mal um com o outro e vai dar aquele clima tipo quentinho, sabe? Eu fiquei com vontade de ler esse, mas não tem traduzido ainda. Caso vocês tenham lido algum livro do Frederick Backman que vocês gostaram, me indiquem, porque eu nunca li esse autor. Eu gostei do Ove e eu acho que eu ia gostar. Sei que tem um recente que é sobre uma senhora, se eu não me engano, eu acho que eu leria esse. Mas me falem aqui o que vocês acham, porque esse autor me interessa. Agora eu vou falar alguns livros que eu quero ler nesse inverno, e o primeiro é J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, que é uma biografia, só escrita pelo Michael White, e eu acho muito bonita essa edição. Eu tenho esse livro já há algum tempo, e eu ainda não li. Biografia e como ele escreve fantasia, eu acho que combina com o inverno, sabe? O segundo livro é Neve, do Orhan Pamuk. Espero estar falando o nome dele certo. Esse livro é sobre um poeta turco que viveu na Alemanha e ele quer voltar para a Turquia para reencontrar com uma mulher e saber se eles vão conseguir ter um romance. Mas esse livro é do meu pai e eu fiquei curiosa para ler porque o título fala neve, né? Eu sei que vai ter um pouco de uma ambientação fria e sobre a identidade, porque eu lembro que eu vi sobre ele não se sentir pertencente nem tanto à Alemanha, nem tanto à Turquia. Como eu comentei com vocês, talvez eu leia Lua Nova. Eu posso ter errado e falar do Eclipse, não sei. Mas eu tava pensando em continuar essa saga de Crepúsculo. Se vocês quiserem me convencer aqui nos comentários, eu vou aceitar. Porque eu não sei se eu quero ler os livros porque eles são grandes,
mas ao mesmo tempo eu gostei da história e eu quero continuar. Todos os livros que eu quero ler não quer dizer que eu leia, mas eu quero ler, entendeu? Tem uma diferença, né? Esse com certeza eu queria muito ler e eu vou arranjar um jeito de ler porque eu não tenho. Cinco Terças de Inverno, que é um livro contos da Lily King, que eu li Escritores e Amantes dela e eu gostei bastante. E eu queria ler um outro livro dela, porque se eu não me engano não tem muitos traduzidos, além desse, ela tem 5 livros. E com certeza eu acho que eu daria uma chance, por mais que eu não leio muito livros de contos. Mas de uma autora que eu gostei, eu acho que eu vou gostar. O último que eu também tenho muita vontade de ler é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu comecei a me interessar muito por livros que a pessoa está em algum lugar isolado ou exilada. Eu fiquei muito curiosa porque eu sei que isso vai acontecer nesse livro. E livros russos têm totalmente a vibe. Eu tenho muita sensação que eu vou gostar porque eu já comecei Crime e Castigo e eu tava gostando muito. Eu só não terminei porque eu não lembro por que que eu não terminei. Com certeza eu vou ler. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, saiam com indicações e livros que vocês vão ler. De curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever aqui no canal. É isso, gente. Assistam os outros vídeos e até o próximo.